Atos capítulo 2, versículo 37 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa é a pergunta de hoje. Que faremos, irmãos? Um momento de angústia, um momento que cai a ficha. E aqui o contexto é, Pedro está dizendo para eles: olha, o que está acontecendo é que uns zombaram da descida do Espírito sobre eles. Até no meio de coisa séria, sempre vai ter gente que zomba. Lá está é bêbado, chapado. E Pedro se levanta e começa a proferir o sermão e contar toda a história. E aqui nesse momento ele fala: aquele Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e mataram, ele é o Senhor, e ele foi morto pelo poder de Deus, desígnio e presciência de Deus, mas através da mão de vocês. Esse que vocês mataram, Deus o fez Senhor, que é o versículo 36 aí. Você vai ver, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o Messias esperado. E a ficha caiu, e o terror entrou no coração, e o texto diz, foi como uma punhalada no coração, compungiu-se-lhes o coração. E agora o que nós faremos? No caso aqui, Pedro deu orientação para eles, o que fazer. É mudança de vida, de conduta, arrependimento. Arrependei-vos. Muda de vida. Não é passar de religião um para o outro, não. Não é mudar para a religião dos crentes, não. É mudar a vida para uma vida de Deus. Mais do que ser crente. Tem um monte de gente dentro das igrejas evangélicas que não aconteceu isso aqui com ele que acontece no texto. O arrependimento de mudança de caráter, de conduta, de vida. Mudar é não fazer mais, é fazer morrer as atitudes do passado, é fazer morrer esse cara truncado, bravo. Vocês já perceberam hoje? Eu tenho que fazer morrer todo dia. Antes de eu falar aqui, eu orei um monte de vezes, falei: Deus me ajuda, me segura, porque eu não estou aguentando esse trem mais. Tanta gente para jogar pedra, para falar, mas não vem para ajudar. Sabe reclamar, mas não vem ninguém para ajudar. E todo mundo que tem para reclamar, eu só aceito a reclamação se você for a salvação. Então vem, pastor, eu sei que está faltando isso e isso, e eu estou aqui, porque eu sei que eles não estão dando conta, eu vou ajudar. Deixa eu fazer, e eu vou deixar, irmão, algumas coisas, e tem coisas que não pode, nem você querendo fazer. Agora só apontar, porque tem um monte, não dá, tem que mudar de vida, no nome de Jesus. O que fazer nessa hora? Arrepender. Melhor coisa que a gente pode fazer nessa hora de pandemia é arrependimento. Gente, Jesus está à porta. A frase não é minha não, mas a frase é oportuna e é para o momento, está na internet viralizando aí, que o mundo vai perceber em pouco tempo que a Bíblia não é um conto de fadas. O mundo vai perceber que a Bíblia não é mentirosa. Está bem próximo disso. E aí vai ser tarde. Não vai ter esse momento que nós estamos tendo agora. O momento de arrepender e de mudar é agora. Mudança de conduta. O que eu faço? Primeiro, arrepende, reconhece que você está errado. Segundo, seja batizado. O sentido de ser batizado aqui não é só o que a gente faz nas igrejas, simbolicamente, crendo que o espiritual está acontecendo. Não é só botar água na cabeça, não é só mergulhar na piscina. Tem gente que dá vontade de a gente mergulhar ele e contar até 50, para ver se ele já levanta ali outro. Não é só passar pelas águas. Uma pergunta que infrutal, que mais acontece comigo quando alguém recebe a notícia que alguém morreu, eles mandam para mim no WhatsApp, ou ligam para mim e falam assim: pastor, era da sua igreja? Aí quando eu falo assim, era. Ele era batizado?
E se for batizado? Se for batizado e não for convertido, irmão, está no inferno. Conversão não é mudar para a religião dos crentes, não. Conversão é mudar de caráter, de vida, de conduta. Era adúltero, aí então realmente teve um reconhecimento com Cristo, nunca mais fez isso com a esposa dele. Isso é conversão. Era ignorante, batia na mulher, e então realmente conheceu a Cristo Jesus. Nunca mais fez isso com a mulher, pediu perdão à esposa. Era ignorante porque espancava os filhos, não sabia disciplinar direito, aprendeu assim na roça, que o pai dele fazia isso com ele, batia de bainha de facão, de pau, de fio, e aí faz com o filho. Mas aí um dia ele conheceu a palavra de Cristo, e ele pediu perdão aos seus filhos, e mudou de conduta. Isso é arrependimento, irmão. É isso que faremos, pastor. Nós temos que converter, porque Jesus está à porta. É ser mais que presbiteriano, é ser crente de verdade, irmão. Pastor, o senhor está ofendendo a nossa igreja. Irmão, eu sou pastor dentro da igreja presbiteriana. Foi aqui que Deus me chamou para ser profeta. Agora, se você quiser me mandar para a Batista ou para outra, vocês reúnem e veem. Se eles quiserem mandar, eu vou. Aonde Deus mandar, eu vou pregar. Então, aonde que eu estou com o rebanho, que eu tenho que falar. Porque é melhor eu falar agora, se tomar vergonha na cara e mudar, compungir seu coração, o Espírito de Deus compungir aí agora, e eu te ver com Jesus Cristo, do que você chegar no final e Jesus olhar para você e falar assim: não te conheço, arreda de mim, vai para o lugar destinado ao diabo e os seus anjos, que eu não te conheço não. E Jesus falou isso que vai acontecer, ele não contou o conto de carochinha não, confere lá em Mateus 7:21. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, teu nome. A partir do 21 que ele começa a falar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitos daquele dia, aí começa o contexto: teu nome, nós curamos enfermos, em teu nome, nós falamos língua em teu nome, nós expulsamos demônio, e eu vos direi explicitamente. Ou seja, ele não vai rodear não, igual a turma gosta que a gente rodeia. Você está muito grosso, tem que falar mais manso. Você falou: e eu vos direi explicitamente, ou seja, ele vai dar na lata: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ele ainda dá um endereço: para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Ele não fala para qualquer lugar não, ele já fala o destino final. Não tem esse negócio de meio caminho para dar uma purificadinha aí para ver se volta não. Ele já fala: é lá, não tem outro, não vai dar uma parada não, vai direto. Nós vamos mudar, irmãos. Arrependimento é mudança de conduta. O que nós vamos fazer nessa hora da pandemia? Eu não tenho todas as respostas, não sei que hora que se a vacina vai funcionar. Para a maioria está funcionando, para alguns quando dá a segunda ele está pegando Covid ainda, e o pior que está morrendo, mas pelo menos tentou. Vou ficar botando culpa na vacina, botando culpa. Tomou a ivermectina, tomou as vitaminas, tomou os trem, tudo que tinha que tomar lá, que todo mundo falou que tomava, adoeceu e não resistiu, mas pelo menos foi de consciência limpa, que tentou todos os meios e todos os modos. Vamos parar de julgar as pessoas, gente. Quem não ouviu o sermão de manhã, escuta de manhã, fala exatamente sobre isso. O nosso seminarista pregou aqui, já quase pastor, para a glória de Deus. Então, o Espírito de Deus está gritando nessa igreja, para a gente acordar, porque Jesus está voltando, e nós precisamos ter postura, no nome de Jesus, de gente que realmente está mudando de vida. Arrepender, o ser batizado aqui é a expressão, segundo o doutor aqui Strong, que escreveu as traduções, e ele cita aqui uma história grega de Nicander, que viveu aproximadamente 200 anos antes de Cristo, quando ele fala sobre uma receita de picles, e ele usa a palavra, a expressão batismo, de mergulhar e ficar ali até a verdura ou a fruta, sei lá o que você quiser fazer de picles aí, realmente ela tome a consistência, ela assuma aquela química
daquele vinagre que está ali, seja curtido e passe a ter aquele sabor. Então batizar é muito mais do que água na cabeça ou mergulhar, é você realmente crer em Cristo Jesus ao ponto de que quando você abrir a boca para falar, já está impregnado daquilo aí, realmente você está batizado. Porque quando você abre a boca, o que sai da sua boca é aquilo que você falou, que você crê. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Isso é o verdadeiro batismo, irmãos. Eu posso cansar de jogar água nos vocês aqui. A nossa igreja aceita 3 batismos, só não aceita o do escorregador. Mas o batismo, você acha que não tem? Vê na internet aí que você acha. Essa do escorregador nós não aceitamos, mas por imersão, por aspersão e por efusão, que muita gente nem sabe o que é o ato de pegar na tigela ou nas 2 mãos e derramar sobre a cabeça. Muita gente fala, criticando quando pastor presbiteriano, muitos pastores presbiterianos batizam por efusão, não é por aspersão, e ninguém nem sabe. Não é só o ato de derramar, é o ato que quando derrama, aquilo que foi derramado, que simboliza a presença de Deus, que a gente está morrendo para que Ele nasça em nós, aquilo ali impregne na nossa alma. Então o que você pode fazer agora, não sei se vai ficar livre do Covid, eu não sei se Deus vai te curar. No nosso conselho, dos 8, pelo menos 7 tiveram, quando não pegaram o Covid, alguém da família pegou, e Deus livrou até aqui, dos 8, 7, só livrou um dos presbíteros até aqui por enquanto, e os 2 pastores e o seminarista. Se vai livrar até o final, não sei, mas o que eu sei é uma coisa: cada palavra que eu falar, cada direção que eu for, cada oração que eu fizer, eu quero que ela esteja batizada com o Espírito de Deus, ao ponto que Jesus falou sobre isso. Chegou para Nicodemos em João 3 e falou assim: não te importa eu te dizer que você tem que nascer de novo, você é batizado só na água, você tem que conhecer o que é ser batizado no Espírito. E ele deu a dica: o vento sopra onde quer, ouça a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o que é nascido do Espírito, ele é levado pelo Espírito. Ele não conduz o Espírito não, irmão. As muitas águas de Deus, quando elas brotam pelo Espírito através de nós, elas que nos conduz. Eu nunca vi uma pessoa entrar num rio e falar assim: agora você não vai correr para cá não, corre para lá porque eu entrei. Nunca vi. E se eu ver também, eu vou mandar chamar para manicômio, porque eu nem está meio... Porque a força natural do rio, se você entrar, você parou de comandar a sua vida. Para onde ele puxar aquela água é para onde você vai. Se você não tiver braço para sair dali, você vai até Jesus de Nazaré. Porque é Ele que conduz. Quando nós entramos nesse batismo de Deus, é o Espírito de Deus que nos conduz, não é nós com uma oração que vão conduzir Ele não. Nós vamos orar para que Ele nos conduza no que a gente quer que Ele faça. E se Ele quiser e aprouver, Ele vai curar. Se Ele quiser e aprouver, Ele vai levar. E bendito seja o nome do Senhor, no nome de Jesus. Com lágrima, com gemido, com buraco na alma, mas quem manda é Deus, e Ele é o nosso Senhor. Nós vamos aprender o que é isso. Arrepende e entra nesse batismo de fato e de verdade. Fica só na palavra não, irmão. Que essa água aí é um símbolo daquilo que Deus já fez dentro. Ela não quer dizer nada, a não ser simbolicamente para nós. O que muda a gente é quando o Espírito de Deus vem junto nesse arrependimento e mudança de conduta. E só depois disso que a gente recebe, que ele diz: seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis. O receber é depois. E recebereis dom de Deus, Espírito Santo de Deus. Para quê? Para mortificar a carne. Romanos 8. Para quê? Para inclinar a nossa vida às coisas espirituais. Romanos capítulo 8 de novo. Para quê? Para segurar na nossa mão, quando o pai segura a mão de um bebê ou de uma criança para atravessar a avenida.
próprio Espírito Santo de Deus é que nos guia à verdade, e a palavra guiar ali é tomar a gente pela mão. E aí quando vê o perigo chegando, freia. Agora não, agora vão. Fez isso com Paulo, que era doutor, melhor do que qualquer outro doutor. Eu achei, mas o Espírito Santo de Deus me impediu. Travou a mão, aí não. Ou o Espírito Santo de Deus me impeliu. Falei, agora vai, é aqui, Irmãos, nós vamos aprender a voltar para o Senhor. O que fazer, pastor? Volta. Agora é o momento de arrependimento. Agora é o momento de realmente encharcar em Deus. Agora é o momento da gente realmente suplicar para que Deus venha sobre nós. O que Pedro está explicando aqui é exatamente o que aconteceu 50 dias depois da Páscoa, que nós vamos comemorar final de semana que vem. 50 dias depois, eles ficaram em oração, em jejum, todo mundo em unanimidade, até que o Espírito de Deus desceu sobre eles. Foi ordem do nosso Senhor Jesus, quando apareceu para eles: volte para Jerusalém e esperai lá, até que do alto vós sejais revestidos de poder. E só assim, quando o Espírito de Deus desceu o poder sobre vós, aí então sereis minhas testemunhas. Nós estamos querendo ser testemunha pelo conhecimento humano que a gente tem, somente. Porque eu li, porque eu fiz a apostila e ganhei o diploma, então agora eu estou apto para falar. Mas não é isso que está escrito na Bíblia, não. Ele falou para a gente esperar até que o Espírito de Deus desça sobre nós, nada menos, nada mais do que o seu poder. Isso é Atos capítulo 1, versículo 8, é o que está escrito na palavra. Aí sim, todo o conhecimento que a gente tem e adquire faz a diferença. Fora isso, pode jogar tudo fora no lixo, que não faz diferença nenhuma, aliás, atrapalha, complica, porque a pessoa se acha. E Jesus falou com Nicodemos que ele não era nada. E ele se achava. Tanto que encontrou de madrugada com Jesus. Jesus falou: você tem que nascer de novo. Nós estamos precisando voltar para isso. O que fazer agora, pastor? Diante de toda essa pandemia, meu filho, arrepende dos seus pecados. Pede perdão a Deus aí de joelho. E pede a Deus para ser um marido melhor, para ser uma mulher melhor. Umas mulheres que quase matam o marido. Fala que não para de falar na cabeça do homem. E ele também está saindo para trabalhar. Não tem jeito de ficar dentro de casa. Tem que pagar as contas. Fica dentro de casa. Quem as contas, a gente paga o imposto para eles e eles recebem em casa lá. Esses aí tem jeito de parar. Aliás, quando eles fazem algum tipo de pecado, de roubo, de tudo, é aposentado. Ainda ganha enquanto está vivo, até Jesus voltar. Aí nós vamos conversar direito. Aí a giripoca vai viar. Mas até então esses param. Mas a maioria tem que trabalhar. Então nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós que estamos aqui em Frutal, não tem UTI. A mais próxima é 110 quilômetros daqui, ou tem uma mais próxima do que isso? E está tudo lotado. O que fazer, pastor? Gente, primeira coisa, arrepende, pede perdão, arruma sua vida com Deus, e depois toma tudo que os outros estão falando que é bom e que não mata. Os médicos. Vai nos médicos, não vai não. Tem muito aí na internet, os médicos do bem. Estão chorando na internet, desesperados, está lotado. Desespero de ver alguém na enfermaria ficando ruim e não ter uma UTI para colocar. Pensa neles. Vocês estão pensando só aqui na família? Pensa nesses homens quando chegam em casa e sabe que fez o melhor, mas que não tinha jeito e que viu morrer. Quem já viu alguém morrer aqui sabe o que eu estou falando. O negócio é difícil. Não tem resposta. Tentou tudo quanto é remédio que ele sabia. Se ele tentar escondido, fora do protocolo, que infelizmente alguns estão errados, mas esse não é o caso de hoje, mas se está errado, e eles tentaram, não conseguiu. E chega em casa, vou botar a cabeça no travesseiro e ver a imagem daquele povo partindo, sem ter recurso.
Hoje, gente, nós temos que orar mais pelos médicos, pelas enfermeiras aí, porque o negócio para eles está ruim demais. Se para nós está ruim, para eles está mais ainda. Está mais ainda. Nós temos que orar por eles, mandar mensagem para esse povo. Você que tem amigo, médico, enfermeiro, manda mensagem, não manda texto gigantesco, não, irmão, agora não é hora disso, não. Eles estão dando conta nem dos pacientes deles, vai dar conta de ler Salmo 119. Salmo 119 é para você, está aí, fica em casa. Vão orando, vão lendo, repetindo. Agora, para eles, manda um áudiozinho no máximo de 1 minuto, orando. Lembrei de você, meu amigo, Deus te abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe esse médico, abençoe essa enfermeira, no nome de Jesus, dê sabedoria, dê paz, sustenta esse coração, tira a angústia do coração deles, enche a alma deles, Pai, visita eles naqueles hospital, meu Deus, se possível, manda os sinais de cura junto com eles já estão na profissão, para que eles possam ver a glória do Senhor naquele lugar, aumenta a fé deles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Pronto, já deu 1 minuto. Não escreve mais nada. Se ele responder, obrigado, joinha, não responde naquela hora. Está na correria. Eu faço isso, eu estou falando com vocês, irmãos, porque eu faço isso com alguns médicos, que eu tenho os telefones deles. Fazia isso com o doutor Rogério. Mandava sempre. Incentivo. Estão na linha de frente. Chega em casa, mulher começa a falar no ouvido. Agora não é hora de falar não, gente. Agora é hora de silêncio. Agora é hora de orar. Agora é hora de chorar. Agora é hora de clamar. Hoje, eu antes do culto, eu orando por vocês e pedindo a palavra, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o que fazer? O que fazer, Deus? Falei, Deus, se Abacuque estivesse aqui hoje, ele ia repetir aquela oração hoje. Me sinta alarmado. Aviva, Senhor, tua obra. Porque quando Deus traz o avivamento, milagres acontecem, curas acontecem, sobrenatural acontece. Nós estamos exatamente no momento de pedir isso. Falei, meu Deus, não tem mais, já está vacinando, já está tomando os remédios, e está morrendo muita gente. Meu Deus, aviva a tua obra. Entra com teu espírito de vida nesses lares. Esse é o momento, amados, da igreja do Senhor fazer história. A gente só faz história com oração, com jejum e com a obediência a Deus. Pois a vida eterna é essa, conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e ao teu Filho, a quem enviaste. Foi Jesus quem disse isso. Essa é a vida eterna. E quando a gente faz isso, aí a gente se torna aquele homem do Salmo 112. Você achou que eu não ia voltar nele? Aí a gente se torna bem-aventurado. Porque aí nós vamos começar a ter prazer em conhecer a Deus. E essa é a vida eterna. Ter prazer em postar esses versículos, em ouvir, em cantar, em exaltar o Deus, o grande eu sou. É nisso que está a chave que você está procurando. É nisso. Porque quando você começar a fazer isso, o seu coração vai estar firme. A palavra do Senhor, ela diz no versículo 7: não se atemoriza de más notícias. Não é que não tem medo. A expressão de tradução aqui, uma das traduções é ter medo, temor. Mas existem outras traduções para essa palavra aqui, que encaixa melhor, por causa das duas outras que tem com referência a Deus. E a tradução está dizendo aqui, as possíveis traduções, temer, mas está dizendo também reverenciar, admirar, inspirar, ou quer dizer, aquele que, homem bem-aventurado, se compraz na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite.
ele não se inspira de más notícias, ele não reverencia más notícias, ele não dá continência para más notícias. E esse não é o foco dele. Ele tem medo de más notícias? Tem, mas ele não estaciona em más notícias, ele não fixa a vida nele, porque a vida dele já está, aí é a expressão que está usada aqui, porque o coração dele é firme, e aqui está dizendo, é ancorado, está fixo. E a outra palavra que é traduzida como confiante, além de estar fixo, a âncora na rocha, ele está seguro no Deus, o eu sou, Yahvé, aquele que já existia. Aí é a nossa âncora. As notícias ruins vão vir, as lágrimas vão cair, mas o meu coração está na rocha, ancorado no Deus Yahvé, naquele que já existe e não perdeu o controle da minha história. Ele é o meu Pai. Ele me prometeu que quando meu pai fosse, ele me adotaria e cuidaria do órfão e da viúva. Por meses, na madrugada eu orei chorando, já pastor, já tomando conta dos filhos, pagando minhas contas, mas com saudade do meu pai. Eu falei: Senhor, o Senhor prometeu para mim que o Senhor ia assumir o lugar do meu pai. O Senhor prometeu para mim, eu confio no Senhor. O Senhor me adotou, me ajuda. Essa é a nossa rocha. Não é que não vai vir más notícias, não é que eu não vou ter medo das más notícias, mas quando elas vierem eu não vou bater continência para elas. A minha continência é para o autor e consumador da fé, o Deus Todo-Poderoso. É nele que compraz a minha alma, é nele que descansa o meu coração, é nele que eu confio, pois ele disse, ele prometeu e ele há de cumprir. E de fé em fé nós vamos romper essa tempestade. Alguns Deus vai recolher. Quando eles falam comigo assim: ah, pastor, morreu tão novo, e eu tenho a convicção que essa pessoa partiu no Senhor. Como um dos que partiu essa semana disse para sua esposa, num certo tempo que ele estava conversando, ele falou assim: para mim morrer é lucro. Ninguém afirma isso se não tiver convicção para onde vai, não, meu irmão. Para mim o morrer é lucro. Para esse descansou, mas para quem fica é dolorido. Mas Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso Pai e Ele nos adotou, pois a palavra do Senhor diz que Ele não desampara o órfão e nem a viúva. Amém? Que Deus te console com essa palavra, que Deus te sustente, que os dias maus estão aí, que o Senhor falou que eles viriam, e o Senhor nos permitiu nascer nessa geração para que o nome dele fosse glorificado. Irmão, não morra sem glorificar o nome de Deus. Que todos os seus dias sejam para a glória do nosso Deus. Cante ao Senhor, ore ao Senhor. Se um milagre vier, Ele é Deus. Se um milagre não vier, Ele vai continuar sendo Deus. Pare de criticar as pessoas que não têm resposta como nós não temos. Não tem, nós estamos tentando de tudo. De tudo. Está todo mundo fazendo o seu melhor. Vamos buscar mais a Deus. Bem-aventurado é o homem que se compraz, que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aumenta a leitura aí. Pede a Deus para encher sua alma, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós clamamos nessa noite. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Que o Senhor traga uma profunda convicção de pecado
na minha mente, no meu coração. Sonda, ó Pai, sonda cada um de nós, olha para nós e vê se há em nós algum caminho mau, mas nos guia-nos pelo caminho da eternidade, o caminho eterno, o caminho do grande eu sou. Vem sobre a tua igreja nessa hora, reanima-nos o coração, mesmo que as notícias não sejam boas, más notícias, que o nosso coração não se atemorize, não reverencie, não bata continência. A nossa âncora está no Senhor. Nosso temor vem de Ti. A Ti toda a honra e toda a glória. Nos sustenta, Senhor, nesses dias maus. E põe nos nossos lábios louvores a Ti, engrandecendo o Teu nome. Os ímpios não dão conta de entender isso, mas nós damos. Põe nos nossos lábios uma nova canção, pois o noivo vem, e que possamos ser a noiva com o óleo nas vasilhas. Enche as nossas vasilhas, ó Pai, enche os nossos lábios, enche o nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica firme, hein? Fica firme. Em nome de Jesus.